A palavra de Deus, ela ensina, ela exorta, ela nos dá entendimento para que nós aprendemos e ela dá disciplina para que nós andemos no caminho do Senhor, para que nós não venha desviar, para que nós não venha errar, porque se nós erramos porque queremos, porque dentro dessa palavra, desse livro que é a Escritura, nós aprendemos muitas coisas. Muitas pessoas dizem que essa escritura não foi escrita foi escrita por homens. Sim, ela foi escrita por homens, mas inspirada por Deus, homens mandados, como, como os profetas. O Senhor sempre mandou para que eles trouxessem o entendimento, para que nós não venhamos errar. Em Provérbio 12, ele diz assim: quem ama a disciplina ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. O homem do bem alcança o favor do Senhor, mas o homem perverso desígnio ele condena. O homem não estabelece pela perversidade, mas a raiz do justo não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas o que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Seus pensamentos, o pensamento do justo são retos, mas o conselho do perverso é enganoso. A palavra do perverso são emboscada para derramar sangue, mas a boca do reto livra o homem. Os perversos serão derribados e já não são, mas a casa do justo permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Melhor é que estima em pouco e faz do seu trabalho do que é o vanglorioso que tem falta de pão. Essa parte aqui procede muito da nossa vida. Deus fala muito sobre o homem perverso. O homem perverso é aquele que tem a balança enganosa, aquele que mede com engano, aquele que não gosta quando Deus dá a disciplina. Ele não quer saber, ele não ama conhecimento. Ele fala que a palavra de nosso Deus, essa palavra, ela não é justa, foi escrita por Deus. Quando o homem tem no seu coração a maldade, em tudo que ele olha, ele vê maldade. Mas aquele que conhece, aquele que ama, aquele que é humilde de coração, tudo que ele olha, ele acha maravilhoso. Se ele olha uma plantinha, ele diz que linda essa planta. Ele procura cuidar dela para que ela não venha morrer. Se ele vê um animal, ele cuida daquele animalzinho, um pássaro machucado, um peixinho fora da água, sofrendo. O seu coração compadece. Tudo que nós vemos, quem tem coração limpo, justo é. Seu coração traz coisas boas. Mas o perverso é aquele que não cuida da criação de Deus. Aquele que desprezou o Senhor, aquele que desprezou Jesus Cristo, que diz que Jesus não desceu a este mundo para morrer por causa de nós. Aquele que acha defeito no seu próximo é o perverso. Aquele que fala com a língua enganosa, aquele que olha e seu coração enche de ódio. Porque os nossos olhos são a janela do nosso coração. Os nossos olhos são as janelas dos nossos pensamentos.
do que nós sentimos, do nosso sentimento. Por isso, se a tua janela não está em boas condições, ela está olhando, está vendo só coisas ruins, busca o Senhor que Ele dará olhos bons, porque eu já fui assim. Eu estou falando porque eu já fui essa pessoa. Eu já fui uma pessoa que tudo que eu olhava, os outros tinham defeito, mas eu não tinha. Só eu não tinha defeito. Por isso, até que eu bebi do cálice amargo, do cálice de fel, e passei por grande amargura. Aí eu aprendi a conhecer que existem pessoas boas na Terra, que nós temos, que só, quem tem que ser bom não é as pessoas, era eu. Eu tinha que mudar o meu caminho, eu que tinha que mudar o meu coração. E assim é a pessoa. Aqui também diz bem assim, ó, a palavra do perverso são emboscada e derrama sangue, mas a boca do reto livra o homem. A boca do reto livra o homem. Por que será que ele livra? Porque em vez de ele amaldiçoar, ele abençoa. O reto abençoa. Ele tem palavras de sabedoria, de entendimento. Ele é sábio. Ele fala coisas boas. Aqui também diz assim: mas a casa do justo permanecerá segundo o seu entendimento. Será louvado o homem, mas o perverso de coração será desprezado. Eu já fui desprezada. Eu morava no meio da minha família, mas ia uma visita lá na casa da minha mãe, das minhas tias. Não ia na minha casa. Eu não era bem recebida. Ninguém gostava de mim porque eu falava só coisas ruins. As pessoas eram ruins, só eu que era boa. Por isso eles me desprezavam. E é muito triste quando você se acha desprezado. Nós devemos amar a Deus. Nós devemos fazer uma mudança na nossa vida. E deixar de ver o erro do nosso irmão, mas ver os nossos erros. Porque quem disse que eu não tenho erro? Nós temos erros, sim. Aqui também tem uma parte em Eclesiastes 10:31, que diz assim: a boca do justo produz sabedoria, mas a língua do perverso será desraigada. Os lábios do justo é bem o que agrada, mas a boca do perverso somente o mal. Somente fala o mal. Porque para o coitado ou a coitada, ele não vê o erro nele. Somente com muito sofrimento, muita tristeza é que ele vem a enxergar. Aqui também diz no Eclesiastes 11, versículo 11, vou começar do 10. No bem-estar do justo exalta a cidade e percebendo o perverso há júbilo. Pela bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, mas pela boca do perverso é derribada. E o despreza o próximo, o falto de senso, mas o homem prudente se cala. Então nós devemos saber que nós temos que fazer as coisas boas, servir, buscando sempre, porque Deus não pede para nós, para que nós venha falar de grandeza, ficar se gabando, dizendo que somos bons. Deus quer que nós amemos o nosso próximo, que nós ajudemos, que nós mostramos a disciplina, para que nós dizemos para eles quando eles estão errados. Muitos aceitam, muitos não. Mas a disciplina também, até eu, com 64 anos,
ainda recebo. Teve uma vez que eu cheguei em casa e fui contar uma história da vida alheia. O meu próprio filho falou para mim: que feio, mãe. A mãe se intrometendo na vida dos outros. Eu fiquei com tanta vergonha que nunca mais eu fui falar para ele. Tive o maior cuidado quando eu vou falar as coisas. Nunca mais falei da vida dos outros para ele, porque ele não gostou. E ele me pôs eu na disciplina. E eu fiquei quieta, porque eu estava errada. Mas eu agradeço a todos vocês, peço que todos me ouçam. E se quiser ver se eu estou falando certo, leio Eclesiastes 12, o 11, o 10. Procure a estudar a Bíblia, porque ela é a coisa mais pura que existe para nós. Para nós ter entendimento, é só estudando. Porque se você não estuda, você nunca vai aprender. Porque a Bíblia é que nem uma escola. Você começa no prezinho aprendendo a escrever. Depois você vai aprendendo a ler. Depois você vai lendo. Quanto mais você vai lendo, mais você vai aprendendo. E quando você vai fazer a tua prova, você tem lembrança do que você estudou. Ninguém faz sem ter estudo. Ninguém. Por isso a Bíblia é a mesma coisa. É um caminho em que você também segue. Porque se você não estuda ela, você jamais terá entendimento. Você não saberá ou nem o que falar sobre ela. Mas que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus te dê paz, que abençoe a tua família, abençoe a tua casa, que a graça do nosso Deus e o Espírito Santo esteja sobre você. Fique com Deus.